Sejam todos muito bem-vindos, o meu nome é Marcos, eu sou do canal do Escritor Cínico e esse aqui é o vlog do Vivo Livros. E nós estamos dando continuidade ao projeto S, o Navio de Teseu, que é aquele livro, né, que eu já mostrei para vocês, que nós já falamos no vídeo passado, na sexta-feira passada, do prefácio, e que agora nós vamos entrar no primeiro capítulo. Então, o nome desse primeiro capítulo é justamente o nome do livro, ou seja, o navio de Teseu. E é importante que a gente comece a analisar o que significa esse título, o navio de Teseu. Eu fui pesquisar na internet, né, e eu creio que esse título pode dizer muito pra gente. Por quê? Porque o título nos remete ao paradoxo do navio de Teseu, que foi proposto pelo pensador Plutarco. Ele disse o seguinte: se um navio sai de A para B, e durante esse tempo ele leva 50 anos para chegar até o seu destino, e nesse período ele tem várias peças, várias coisas, vários compartimentos, estruturas que serão trocadas, são trocadas, esse navio, quando chegar ao destino, será o mesmo? É uma pergunta filosófica para a gente pensar. Então, eu acredito que é justamente isso que tanto o J.J. Abrams como o Doug Doss fazem a gente pensar. Esse livro funciona para o leitor como uma travessia, que a gente vai levar, claro, um determinado tempo para ler. Mas quando nós chegarmos ao final, ao nosso ponto B e fecharmos o livro, será que nós seremos a mesma pessoa? Então, o que conta para a gente não é somente as 3 histórias do livro que tem o seu mistério. O que vai contar também é o que a relação que nós vamos estabelecer, estamos estabelecendo com o livro, o que ela vai fazer conosco. Isso eu acho interessante. Então, eu creio que a partir desse título é que nós temos a chave para conseguir entender qual é a proposta de S. Né? O título do livro, não só do capítulo, já vai dizer muita coisa para a gente. Quando começa esse primeiro capítulo, nós temos o personagem S, que é descrito por um narrador em terceira pessoa. Ou seja, esse narrador está falando do personagem. Ele é um narrador onisciente e também onipresente. Ele sabe dos pensamentos do personagem, sabe como o personagem se comporta e sabe onde o personagem está. O personagem é que não sabe. Então, S sabe que está numa cidade, né, que é uma cidade portuária, chove, ele está todo molhado, mas ele não sabe o nome dele, não lembra do seu passado, não sabe o que acontece, o que aconteceu com ele. Ele só sabe o que está acontecendo agora. O tempo. Então, a gente observa que ele tem no bolso um papel onde está escrito esse símbolo S. Também tem o que o narrador chama de um orbe, ou seria uma pedrinha, ou a semente de alguma fruta que ficou empedrada. E ele tem também, com ele, não dentro do bolso, uma sensação de que ele caiu de algum lugar, em que ele teve uma queda e de um lugar bem alto. É isso que esse personagem tem. E ele, ao caminhar em direção ao porto, ele está indo para o porto, mas ele não tem essa noção. Ele está indo. Ele passa, né, por um capitão que está observando uma determinada embarcação, e quando ele passa, o capitão o cumprimenta. Só que tem que ele está tão absorto, está tão absorto com os seus pensamentos, que ele não responde ao capitão. Ele continua a caminhar até que ele chega em uma taverna. Ao chegar em frente à taverna, o que ele vê? Ele vê o símbolo S, o mesmo que está no papel, né, que se encontra em seu bolso. Aí ele acha que aquele é o lugar, que tem a ver alguma coisa com ele e que vai lhe revelar alguma coisa do seu passado. Ele entra e o que tem são marinheiros bebendo, são prostitutas passando de mesa em mesa, aquilo que se encontra em uma taverna de um porto. Ele então escolhe um lugar mais afastado, no fundo da taverna, mas quando ele senta, ele vê uma menina. Não uma menina, ele vê uma mulher nova, de mais ou menos uns 20 anos.
E aquilo intriga ele. O que, que aquela mulher está fazendo ali, se ela não parece ser uma prostituta, mas uma mulher de uns 20 anos que está lendo um livro grosso como se fosse o livro de Dom Quixote. Ele começa a olhar para a mulher, só que ela não dá atenção. Depois que ele esquece, aí ele se sente observado, é ela olhando. Ele vai, se dirige até ela, pergunta se pode sentar, ela diz que ele está muito molhado, de onde ele veio, e eles começam um diálogo e ele acaba revelando para ela que ele não sabe quem ele é, não sabe de onde veio. E ela diz para ele, olha, isso é perigoso você dizer isso aqui alto em uma taverna, porque podem se aproveitar de você. Nisso, o narrador informa o leitor que alguém acabou de entrar na taverna. E de repente esse alguém captura essa. Coloca uma espécie de um lenço, que o narrador faz questão de dizer que é sujo. Esse lenço faz com que ele desmaie e ele é tirado dali sob o olhar atônito da mulher e das pessoas que estão, elas nem ligam, porque o narrador nos leva a crer que as pessoas pensam que é mais um bêbado que está sendo resgatado. Na verdade, esse acorda em um navio, ele está deitado em uma rede dentro de uma cabine escura. Pelo balanço, ele começa a identificar que aquilo pode ser realmente um navio. E aí, quando ele olha assim para o alto, ele vê que tem outro símbolo S desenhado de forma tosca. Ele desce da rede, sai de dentro da cabine, reconhece que é realmente um navio conhecido como chaveco, que vocês vão ver aí na figura que eu estou colocando agora, e que é uma embarcação que ela, de um lado, ela está decrépita, de outro, ele vai até o convés, ela está totalmente reformada, com tábuas novas, e está também com velas novas. E aí faz com que nós, leitores, que já conhecemos o paradoxo do navio de Teseu, lembremos disso. Ou seja, esse navio, a exemplo do navio de Teseu, está justamente tendo as suas peças trocadas, né? Tanto que, segundo ele, segundo o narrador, as tábuas já são outras novas e as velas também. Então, só dá tempo para ele contar mais ou menos que tem uns 19 marinheiros e que esses marinheiros devem ser de várias partes do globo, porque cada um é de uma etnia diferente. Aí vem vindo na sua direção um grande marinheiro. E esse grande marinheiro começa a conversar com ele, mas ele não resiste e desmaia. Ele é levado para a cabine dele, e aí ele repara que nessa vertigem que ele está, que esses marinheiros têm a boca costurada, e ele não entende o porquê. Depois ele conversa com esse grande marinheiro que ele não sabe o nome, pergunta o nome da embarcação, e esse marinheiro diz que não tem nome. Ele pergunta o nome dele, o marinheiro diz que não tem nome, mas chama ele de S. E aí o capítulo termina justamente nessa parte. É importante também a gente falar das notas que pontuaram esse capítulo. Não são muitas, e a mais importante é que fala justamente de um macaco. Nesse caminho que S está fazendo pela cidade, ele encontra com um homem que tem um realejo, e esse realejo esse homem do realejo tem um macaquinho, um macaco prego, que rosna para ele. Na nota, o Caldeira fala o seguinte, que quando o Straca, né, recusou o prêmio do senhor Bouchard, que tinha uma grande fábrica, ele mandou um macaco prego. Nesse macaco prego, no paletó, estava um bilhete. Segundo a imprensa, esse bilhete era pedindo desculpas por não poder receber o prêmio. Mas que, na verdade, Caldeira fala que o que Straca mandou dizer que ele não ia receber um prêmio justamente de uma fábrica, de uma empresa que mandava matar os sindicalistas que não concordavam com as leis que eram aplicadas na fábrica, que a imprensa teria acobertado isso, abafado e colocado uma outra versão.
né? Isso é o que a gente tem de notas do Caldeira. Então, nas pesquisas que a Jane faz, ela consegue observar que entre os acadêmicos existem 5 possibilidades de quem realmente escreveu o livro O Navio de Teseu. A primeira possibilidade é que Caldeira falou a verdade, ou seja, o tradutor, que realmente os 9 capítulos foram escritos por VMS Straca, né, por VM Straca, que o 10º capítulo ele realmente encontrou as folhas soltas e ele acabou fechando as lacunas para dar um sentido. A segunda hipótese seria parecida com essa, só que acrescentaria que Caldeira aumentou praticamente tudo, exagerou, né? A terceira é que tudo foi escrito pelo próprio Straca e que o tradutor está mentindo. A quarta é que tanto Caldeira quanto Straca são a mesma pessoa, então tanto faz quem escreveu o livro porque foi o mesmo. E a quinta e última sugestão, suposição dos acadêmicos, que esse livro todo é uma fraude, que não foi escrito nem por Caldeira e nem é por Straca. Enquanto a Jane vai fazendo essas anotações, ela também pergunta o nome do Eric, que até então ela não sabe o nome dele. Ele desconversa, não fala, ela resolve usar dos conhecimentos que ela tem na biblioteca, porque ela trabalha lá, e acredita ter descoberto o nome dele, e que ele se chamaria Thomas. Ele não desmente, diz, poxa, finalmente você me pegou. E ela passa a achar que ele é Thomas. O livro lança pra gente mais um mistério. Ou seja, por que o Eric não disse o seu verdadeiro nome? Será que ele é mesmo quem ele diz ser? Será que quando o capítulo avançar e a gente descobrir que ele é o Eric, ele é realmente o Eric? Será que as coisas que ele conta para ela são verdades? Será que ela realmente é a Jane? Então, aquele questionamento que nós já tínhamos feito no prefácio, ele volta agora. Mais uma dúvida que é lançada para o leitor. Nós também descobrimos, por intermédio das anotações, de que Maud é o orientador do Eric, né? Que ela ainda acha que é o Thomas. E que uma das orientandas dele se chama Ilsa Dirks, que vem a ser professora assistente da aula de poesia do século XX, que a Jane assiste porque ela é estudante da graduação de literatura. A Jane, desconfiada, manda um e-mail para o Thomas. Só que esse e-mail volta e ela começa a pressionar ele. Aí ele diz que ele não gosta de e-mail, de usar e-mail, por isso é que voltou, porque ele já teve um e-mail dele que foi hackeado e quase roubaram o trabalho dele sobre o Straka, né? E aí ela vai contando também, eles vão trocando informações da vida deles, e ela conta que ela vai ficar mais só 2 meses ali na biblioteca, porque o pai e a mãe dela estão pressionando para aceitar um trabalho de marketing que o pai dela arrumou em Nova York, e que ela vai acabar aceitando por uma questão de necessidade, porque eles querem que ela viva a vida dela sem mais depender economicamente deles, né? E aí ela pergunta o que ele sabe sobre o Bouchard, que é justamente quando vem essa parte da nota do Caldeira. O Bouchard teve, pelas pesquisas dele, aquela empresa e que faliu, e que a empresa se dissolveu. E que o Straka, baseado nele, criou mais 2 personagens de outros romances que ele escreveu. Bom, ela descobre, na verdade, que ele é Eric, né? E que ele não é mais estudante daquele colégio, que não pode mais frequentar aquela biblioteca. E aí ele diz o que parece ser a verdade, que Maud, quando soube que ele tentou inundar o hall onde as pessoas almoçam, ele não explica por que ele fez isso, quando teve a prova de que tinha sido ele realmente, o expulsou e apagou o nome dele da lista de estudantes. Então, a partir daí ele passou a utilizar esse nome de Thomas. Então, vocês veem que, de novo, aquela questão do S no livro, não saber quem é e ter sido apagado, ou seja, a sua vida foi apagada, a vida acadêmica do Eric
também foi apagada por esse orientador. Então a gente já percebe uma correspondência entre o personagem da ficção e o personagem que estuda a ficção, e que para nós também é um personagem de ficção. Vocês estão percebendo que é uma história dentro da outra, dentro da outra? Ele, em uma determinada anotação, ela já sabendo que ele é Eric, conta que recebeu um cheque de uma fundação que viu ele fazendo uma apresentação sobre o Straka, né, em Lisboa, gostou muito e resolveu contratá-lo como um pesquisador. Ele fica todo feliz porque ele achou que a apresentação dele tinha sido horrível. A Jane chega para ele e, em uma das anotações, já no final do primeiro capítulo, diz que acredita ter decifrado em cada início de letra e final das notas colocadas pelo Caldeira no primeiro capítulo um código, e que esse código seria o nome de um determinado hotel que ela verificou que realmente existe, aonde ele teria marcado às 19 horas um encontro com o Straka. Ou seja, ele chega à conclusão de que o Caldeira não acredita, apesar de dizer que o Straka está morto, ao enviar esse código ele não acreditaria que o Straka está morto, e que o livro foi uma forma dele conseguir se comunicar com o Straka. Ela, pesquisando, a Jane, descobre que FX não significa Francisco, mas significa Filomena. Então, passando agora para os itens desse primeiro capítulo, nós vemos aqui esse panfleto da Polar State University, onde Straka é acusado de várias coisas: homicídio, tentativa de homicídios, atentado a bombas, né? Esse aqui é o panfleto que na época foi distribuído. Também teria traição, sequestro, calúnia, tudo isso que teria sido feito por Straka. Nós vamos encontrar esse item na página 11 do primeiro capítulo. Também tem um outro item aqui, uma história de um incêndio. Nesse incêndio teria sido encontrado um livro, e que esse livro teria o nome de S. Né? Então, isso aqui também é um outro item, e que isso está na página 21. O jornal do campus, onde fala sobre a inundação, né, que o Eric provocou. Então, pessoal, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deem o seu like, deem o seu joinha. Se vocês estão interessados em participar do projeto, ainda há tempo, é só pegar a parte do prefácio. Acho que em qualquer momento vocês vão poder participar, mas o quanto antes, melhor. Deixem os seus comentários, né, que a gente vai voltar na próxima sexta-feira, aí sim, com o segundo capítulo desse livro, S, o Navio de Teseu, que tem muita história ainda para contar pra gente. Até lá!